Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz esteja convosco. Continuação do vídeo anterior, Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. Alessandro, a vitória de Cristo contra a besta e o falso profeta. Quem é essa besta? Quem é esse falso profeta? Vamos lá? Quero fazer a leitura e trazer, a grosso modo, um resumo para você entender. Quando Jesus volta, retorna e faz isso. Olha só. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o seu nome pelo qual é chamado é Palavra de Deus. E os exércitos do céu seguiam em cavalo branco, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações. E ele mesmo as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa ao largar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto, da sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ouvi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e juntai-vos à ceia de grande Deus, para que comais a carne dos reis e dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra o que estava sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que tinha dela fizeram sinais, com o que enganou e o que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Eis que os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo branco, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Perceba que esse capítulo aqui fala que Jesus vai voltar em cima de um cavalo branco. E aqui a descrição do Apocalipse 19 está falando como vai ser tremendo. Mas Alessandro, me explica o que é besta, falso profeta. Eu nunca estudei sobre isso. Eu não sei o que é isso. Veja bem, a besta aqui ela simboliza os líderes e os seus exércitos. Alessandro, isso. Para você entender, a besta é simbólica. É usado o nome dela de besta. Mas você sabe o que é. É o sistema político, militar, econômico. E ele precisa do falso profeta, que é um líder, uma falsa religião, um sistema religioso falso. Ele é um braço direito do anticristo para auxiliar no final dos tempos. A besta é um sistema. O anticristo, ele faz parte desse sistema. Vai ser um homem usado pelo dragão, que é o diabo, e vai ter auxílio ao falso profeta, para você entender a grosso modo o que vai acontecer. E Jesus, quando volta, ele descreve a vitória dele contra a besta, esse sistema religioso, político, militar, econômico, falso, para dar vitória àqueles que creem em Jesus Cristo. Alessandro, então a besta é o sistema político mundial? Sim, a besta é um sistema político mundial e o falso profeta vai ajudar esse sistema. Para você entender, esse sistema mundial
ele é contra Deus, totalmente contra Deus. Por isso que o livro do Apocalipse é a revelação para as pessoas que creem em Jesus. Porque esse mundo é injusto, enganoso e mau. E os seus líderes é contra Deus. Portanto, Jesus vai vir destruir tudo no cavalo branco com o seu exército. Aí eu pergunto para você, você vai estar do lado de Jesus, não vai? Porque Jesus vai destruir esse sistema enganoso, esse sistema mau. Porque esse sistema, meu irmão, dos líderes mundiais, político, econômico, religioso, ele é falso, ele é enganoso, ele é tudo contra Deus. Tudo que é de Deus, esse sistema mundial dos líderes se levanta contra Deus. Portanto, Jesus vai retornar. E o seu retorno é glorioso, como o Apocalipse 19 está dizendo. Ele vai vir num cavalo branco, com o seu exército. E aí? Você vai estar do lado de Jesus quando ele voltar, certo? Essa é a pergunta para você. Eu vou estar do lado de Jesus. Por isso que vai ser glorioso essa batalha. Então a vitória de Cristo já está decretada contra a besta, contra o sistema mundial, dos líderes, dos poderosos e o falso profeta. Vai chegar um dia que Jesus vai retornar nas nuvens com seu exército e vai trazer a vitória ao povo de Deus. Porque esse sistema que está aí é contra Deus. O sistema do mundo quer te enganar, mas Jesus é fiel e verdadeiro. Jesus está voltando. Que Deus te abençoe. Até a próxima.